Convido para o seu pronunciamento o líder da bancada do PT, vereador Jefferson Forres, que dispõe de 6 minutos. E passa os trabalhos ao vereador presidente. Senhor presidente, vereador Beatriz Bez, vereador Vanderlei, vereador Marcos, senhores vereadores, população que nos acompanha no plenário dessa casa e pelos veículos de comunicação da Câmara Municipal. Usarei a tribuna nessa tarde de hoje, reafirmando a crença no poder dessa tribuna, no poder que cada um dos vereadores tem de representar ideologicamente os seus representados. Senhores, tive a oportunidade, quando estive há 2 semanas atrás em Brasília, de conversar por longas horas com o pós-doutor em Direito, o doutor Lênio Streck, que pleiteia uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal. Uma das pessoas mais impressionantes, para ciúme da minha mulher, que é fã, uma das pessoas mais impressionantes com quem tive a oportunidade de conversar ao longo da militância política. E, nessas conversas, eu chego a algumas conclusões dos 4 meses de mandato, senhores vereadores. Esses 4 meses de mandato, para mim, tem sido um mergulho nas profundezas da alma humana, onde se mexe com os melhores e os piores sentimentos do ser humano. Aflora, é uma luta, é uma resistência. Falei do que significa sair da zona de conforto, falei do que significa entrar numa zona de enfrentamento com poder imensurável na nossa cidade e no estado de Santa Catarina. Todos os instintos humanos, eles afloram. O sentimento e o instinto da luta, o sentimento de injustiça, o sentimento de amor, de ódio, todos os sentimentos nos afloram no momento que usamos essa tribuna para poder representar os sentimentos do nosso povo. E o pós-doutor Lênio Streck, ele usa uma frase do filósofo Hermínio Stein, que diz o seguinte, sobre a introdução de qualquer debate e qualquer discussão. Ou se introduz a diferença, ou se discute sobre o idêntico, sobre o mesmo. Então o debate sobre a diferença, ele enriquece o nosso parlamento. O debate sobre a diferença e o enfrentamento, ele respalda a voz do nosso povo. E o anseio do nosso povo por justiça e por muitas vezes desacreditar nos políticos e nas instituições de representação política, senhores vereadores. Digo isso também porque o doutor Lênio nos dizia que a democracia ela é madura, a nossa democracia é madura, as nossas instituições são fortes. E citava o exemplo da PEC 33 e também da PEC 37, que ele radicalmente é contra e estava em Brasília para se manifestar contrária à PEC que retira o poder de investigação do Ministério Público e dá exclusividade para a Polícia Civil. Ele também mencionava, como eu falei na tribuna na semana passada, que o Ministério Público, meu caro professor César Sim, Vossa Excelência foi membro, é a única instituição do nosso país que não tem tentáculos da política. Não é? E ele também falava que a PEC 33 é importante o país debater. É importante, mas uma parte da elite do andar de cima não aceita debater as instituições. Logo a classifica como golpe. Logo a classifica como um golpe à democracia, o que é vazio, o que não tem sustentação científica e muito menos jurídica alguma. Senhores, então, esses 4 meses aqui na Câmara, que eu espero tenha servido de aprendizado para todos, e para nós, né, para a bancada do PT, né, para mim que vim de uma militância política forjada em teorias políticas de representação popular e dos trabalhadores, o que sustenta e nos dá força a cada dia é justamente isso,
é beber na fonte da nossa ideologia, senhores. É respirar a nossa ideologia quando usamos a tribuna para poder reivindicar os anseios do nosso povo e da nossa população. Por isso, quando vem uma pauta importante, é importante que o nosso parlamento não cruze os braços e saia assoviando ou faça de desentendidos. Por isso que travamos o debate desde o início da legislatura no que diz respeito à máfia do asfalto e da Operação Tapete Negro. E vamos enfrentar até os últimos dias do nosso mandato para que a população tenha uma resposta sobre isso. Senhores, também quero aproveitar essa tarde de hoje para mandar um recado aos secretários, ao conjunto dos secretários de governo, meu nobre líder do governo, para que, quando os vereadores fizerem qualquer reivindicação, não ligue para vereador algum cobrando o voto no veto do Coplan. Isso não é interessante, senhores. Então peço aos vereadores do governo que comuniquem os secretários. Atender a reivindicação dos vereadores não significa exigir voto no veto do Coplan. Que, aliás, o engenheiro Juliano Gonçalves disse aqui, concordo muito bem com ele, ele falou que o foco do Coplan no governo anterior era político. Eu vou mais além. O foco do Coplan no governo anterior era privado. Atendia os interesses privados de meia dúzia de empresários da nossa cidade. Na tarde